Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, você é muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Assim fazendo, todas as vezes que nós tivermos algum conteúdo novo, podcast ao vivo ou algum corte dos podcasts, você será notificado. Aproveite e já manda para a galera aí nos grupos de amigos, família, no grupo da igreja, porque o nosso bate-papo hoje aqui é muito envolvente. Fazendo isto, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito em nosso canal e faz parte da nossa família de mais de 25 mil inscritos, muito obrigado. Até porque essa programação toda especial acontece para você, por você e para mais ninguém. E o nosso propósito aqui, de fato, é trazer informação, edificação espiritual e que, através das experiências dos nossos convidados compartilhadas, alcance você, alcance o coração e alcance todos aqueles que estão à sua volta. Agora chega de conversa, porque mais uma vez eu recebo aqui nessa mesa uma convidada que é muito especial. Esteve aqui pela primeira vez, deu muito o que falar e hoje não vai ser diferente. Eu acho que não vai ser diferente, porque querendo ou não, a missionária Ruth Benigno está disposta a falar tudo hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, missionária. Obrigada, pastor Fábio. Eu estou muito grata pela oportunidade de estar aqui novamente. É uma alegria poder recebê-la de novo. Como é que foi a repercussão do podcast que nós tivemos aqui? Então, até hoje está repercutindo, né? Eu, assim, já fui bastante procurada ali no Instagram e, graças a Deus, aumentaram os seguidores, né? Tá indo pouco a pouco, né? Porque diz que quem não é apadrinhado, o negócio é mais difícil. É difícil, né? Mas tá, graças a Deus, tá indo bem, né? E assim, algumas páginas compartilharam e eu não tive muita oportunidade de entrar mais profundamente naquele assunto. Então, eu creio que dessa vez a gente vai esclarecer um pouco mais as dúvidas. Até porque o pessoal que comentaram deixaram ali seus pontos de vista, né? Uhum. E a Bíblia, para mim, não é analisada sob um ponto de vista. É analisada de forma teológica e realmente no que foi que o autor queria dizer quando ele escreveu aquilo, quando ele falou aquilo. Perfeito. Refletiu mais positivamente ou de forma negativa? Positivamente, graças a Deus. Na maioria dos casos, as pessoas concordam, embora elas não saibam como se expressar ou como dizer, não, eu estou concordando porque a Bíblia está dizendo assim, assim. Não, eu concordo porque eu venho de uma cultura que a maioria, na sua maioria, são homens que pastoreiam. Então, assim, querendo ou não, o pouco contraponto que tem ali, as pessoas que se opõem são, na verdade, as mulheres que já são pastoras e que, quando eu vejo os comentários dela, aí é que eu tenho mais respaldo e vontade de falar mesmo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu achei interessante aquele podcast que você teve aqui, porque você foi de verdade. Existem pessoas que, às vezes, vêm sentar aqui na mesa, não generalizando, mas algumas das pessoas, que elas se colocam no lugar de um personagem. Sim. Não são autênticas. Existem pessoas que eu sei que fora das câmeras, a opinião dela a respeito de um assunto é uma, mas diante das câmeras ela dá uma outra opinião, talvez para não ser cancelado ou para não ser julgado, enfim. E você vê aqui, você foi muito de verdade, transparente, contou sua história de vida, falou sobre situações particulares sua. Eu não sei se foi em forma de desabafo que você precisava colocar para fora, ou foi a sua verdade a ponto de você ter sido aqui o que você é na vida de verdade. Não, eu sou assim, graças a Deus. É a verdade que liberta, é a verdade que traz à luz quem de fato nós somos. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu sento para conversar com alguém, que eu olho no olho da pessoa, eu sei quando ela está sendo sincera, quando ela está falando a verdade, porque não tem como você sentar numa mesa de comunhão e ter comunhão com alguém sem que você descubra o que está no coração da pessoa. Geralmente as pessoas me procuram e dizem assim, como é que é congregar ali nos Gideões? Como é que é estar nessa cidade? Como é que é estar nesse lugar? Como se o fato de estar ali, se não fosse uma providência divina, se não fosse o fato de Deus te levar e te fazer prosperar e onde quer que você esteja, não só lá necessariamente, mas se não fosse a graça de Deus, a gente se sustentaria, a gente não se sustenta sem essa graça. Então eu creio que a verdade ela vai trazer luz e libertação. Eu costumo dar o meu testemunho por onde eu passo, porque eu digo que Deus ele usa os improváveis, então a gente tem que renovar o crédito na vida das pessoas que de uma certa forma falharam ou que não tiveram uma vida tão perfeita quanto a de alguns, né? Porque eu sei que Deus alcança alguém lá do lodo, do monturo, do lixo, do pó e levanta, mas
mas Deus também trabalha na vida de pessoas que nasceram na igreja e permanecem até hoje. O meu caso é esse, eu nunca desviei, até falei da outra vez que eu estive aqui, né? Eu nem orelha furada eu tenho, porque a nossa convenção, a convenção lá do estado do Maranhão, ela tem essa prática ainda de usos e costumes, né? Então, assim, a gente não tem a gente não se adequa muito a esse padrão de comunidades, por exemplo, ou de outras igrejas que não tem essa regra dos usos e costumes. Então, se eu sou uma pessoa lá no Maranhão, por que eu não seria em Santa Catarina ou aqui no Paraná? Eu tenho que ser a mesma pessoa aonde quer que eu vá. Eu sei que falar a verdade, às vezes, ela também te faz ser odiada em alguns contextos. Por exemplo, eu tive agendas canceladas, né? Depois que eu vim aqui, que falei acerca do Ministério Pastoral Feminino. E eu só dei uma pequena pincelada, né? Teve pessoas que dizem, você é contra a mulher no pastoreio, então você não vai vir na minha igreja mais porque eu sou pastora. Mas, assim, o fato de a Bíblia dizer isso não significa que eu não devo ir em determinados lugares. Eu vou aonde eu sou convidada, ou então aonde Deus abre a porta para que eu vá. Perfeito. Essa expressão sua, a gente precisa renovar o crédito. O que seria isso, renovar o crédito? É porque, assim, eu vejo as pessoas na igreja querendo trazer um monte de gente que está lá no mundo, mas não cuida dos irmãos que estão lá dentro. Porque dentro da igreja, tá cheio de igrejas hoje, por exemplo, que tem pastores adúlteros que estão ali pastoreando. Tem pregadores que estão no pecado, que estão pregando. Por quê? Porque são pessoas que construíram um nome, construíram talvez uma qualidade de estar sempre em alta na mídia, enfim, e as pessoas acabam trazendo, optando por trazer. Não importa como essa pessoa está, eu vou trazer. Mas aquele irmão lá da igreja que caiu, que passou por um processo, que foi envergonhado, que expôs a sua verdade, que trouxe à tona, embora hoje não seja mais obrigatório, em alguns lugares a pessoa possa até ser punida ou processada caso faça isso, né? Caso exponha alguém, dependendo do conhecimento que essa pessoa tem, ela pode chegar, né, às vias de fato e processar e tudo mais. Então, assim, eu penso que a mesma igreja que hoje levanta alguém e dá uma oferta alta para alguém que nem sabe como é que está a vida dessa pessoa, é a mesma igreja que pega um irmão lá de dentro que caiu e deixa ele lá no cantinho e diz, você agora vai ficar tanto tempo aqui, e olhe lá se a pessoa ainda conseguir se levantar, que eu conheço mulheres, por exemplo, que caíram em adultério e que o homem voltou a ser obreiro logo tão rápido quanto caiu, e a mulher até hoje ela está desviada, porque a igreja não aceitou de volta. Então, se eu quero trazer, por que eu quero trazer um monte de gente lá de fora aqui para dentro se eu não cuido dos que estão aqui dentro? Por que eu quero cuidar das almas que estão se perdendo lá fora, sendo que aqui dentro tem gente ferida, eu não cuido delas e muito provavelmente até expulso elas de dentro para fora? Então, renovar o crédito é isso, é saber que eu tenho que tratar as pessoas da forma como eu gostaria que Deus me tratasse. O que a palavra diz? Tudo que eu quero que tu me faça, eu tenho que te fazer primeiro. Para que eu possa ser abençoada por Deus, eu tenho que tratar todos de igual forma. Eu penso dessa maneira. Mas eu estou sem entender. Por que renovar o crédito? Seria o quê? A pessoa caiu e você dá uma nova chance para essa pessoa? Com certeza. E não só isso. Porque, assim, a gente sabe que todos nós estamos sujeitos, né? O Senhor disse, a Bíblia diz que quem está de pé tem que ter cuidado para não cair. Então, assim, quando alguém cai, embora aquela pessoa tenha ofendido primeiramente a Deus, porque todo pecado é uma ofensa contra o Senhor, por exemplo, se você chega a uma via de fato numa situação de adultério. Antes de pecar contra a tua esposa, antes de eu pecar contra o meu marido, eu pequei contra o Senhor. Então, todo pecado é um pecado contra Deus, ofende a santidade de Deus. Então, assim, eu ofendo a Deus através do meu pecado, mas eu vou lá, eu busco me redimir, eu busco restauração, mas a igreja não renova o crédito, diz, não, eu não vou acreditar nessa pessoa caiu. Há tantos anos atrás, essa pessoa foi pega em tropeço, Isso é renovar o crédito, é eu olhar para aquela pessoa e entender que da forma como eu gostaria que os meus filhos lá na frente fossem perdoados caso eles cometam um erro, eu tenho que também tratar com benevolência essa pessoa que hoje cometeu um erro. Até porque, com a medida que eu meço alguém, eu vou ser medido pelo próprio Deus. Até falei sobre isso, né? A gente tem que ter cuidado antes de semear coisas ruins na vida dos outros, porque aquilo que eu planto, eu colho. A colheita é maior que a plantação. E tem um monte de pai pagando com os filhos aquilo que eles julgaram na vida dos outros. É, verdade. Então, essa expressão segunda chance, uma nova oportunidade, analisar se a pessoa se levantou realmente, dá uma nova chance, que seria a renovação de crédito. Sim, e também quem sonda o coração e quem conhece o coração do homem é o Senhor. Ele diz, eu conheço o coração, eu vou até no íntimo, no profundo. E se o Senhor renovou o crédito, quem são os homens para não renovar? Justamente, ele pega o teu passado, lança no mar do esquecimento e não se lembra mais, é o que a Bíblia diz. Mas o que as pessoas fazem? Não, há tantos anos tu caiu, há tantos anos tu pecou, tu não pode cantar, tu não pode pregar. Quem somos nós para dizer que alguém não pode fazer algo, sendo que o testemunho também gera uma transformação? Porque a mulher samaritana, ela entra
entra na cidade, fala o testemunho do encontro dela com Jesus, o que acontece? Todo mundo acredita nela. E Jesus falou para ela, né? Tu teve 5 maridos, o que tu tem hoje não é teu. Mas ainda assim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus se estendeu a ela. E quem somos nós hoje para lançar no inferno? Porque algumas pessoas fazem isso, né? Com gente que caiu, que tropeçou, que falhou. E assim, tem casos e casos. A gente precisa entender que quem vai dar conta dos pecados seus é você e vice-versa. Então, eu não posso te julgar por aquilo que talvez eu não estou errando na mesma área, mas eu também tenho pecado. Sim. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, ele absolve ela e diz, vai, não peques mais. Então, se Jesus absolve alguém que caiu em pecado, quem somos nós para não absolver e não dar uma segunda chance? Né? E geralmente quem olha para o passado de uma forma condenatória ao ser humano, para o ser humano, é o próprio Satanás. Então as pessoas que olham para o passado de alguém, julgando, apontando, condenando e se acham dignas de julgar que essa pessoa não merece uma nova oportunidade, ela não está trabalhando no reino dos céus. Com certeza. Ela está trabalhando para o reino das trevas. Sim, Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. No mesmo capítulo, se eu não me engano, mais à frente, Jesus diz, mas julgai segundo a reta justiça. O que é julgar segundo a reta justiça? É julgar o comportamento presente da pessoa. Eu não me importo com o passado de ninguém, e passado só cabe para o acusador, que é Satanás. E para porque assim, ó, se uma pessoa cai, Fábio, você pode ter por certo que aquela pessoa, se ela se arrependeu de verdade, ela vai sempre ficar olhando sobre essa ótica. Gente, eu não posso cair nesse mesmo erro. Ela sempre vai ficar olhando para o passado e não se condenando, mas lembrando disso para que ela não tropece na mesma forma, no mesmo pecado mais à frente. Então, o que acontece? O fato da consciência da pessoa que já acusa ela não me dá o direito de acusar também. Então, o que é julgar segundo a reta justiça? Eu tenho que julgar o comportamento dessa pessoa no presente. O passado está perdoado por Deus e Satanás ele vai usar isso contra a pessoa se a pessoa der brecha. Né? Se a pessoa ficar ali cometendo erro ou flertando novamente, eu creio que o inimigo ele tem essa brecha, né, para agir na vida da pessoa. Mas caso não, a pessoa se arrependeu, pediu perdão, buscou essa restauração em Deus, tem buscado se levantar, quem sou eu para abater quem Deus está levantando, quem Deus está tratando? E as pessoas têm que ter muito cuidado com relação a isso, porque principalmente no nosso contexto pentecostal, as pessoas amam apontar. E as mesmas pessoas que apontam os pecados dos irmãos dentro da igreja, que caiu, que passou por um divórcio, passou por uma situação difícil, são os mesmos que pegam um pastor que caiu e diz assim, não, daqui a um mês esse pastor ele pode voltar a pastorear. Ou então pega essa turma aí que está aí na mídia e dá oportunidade para eles com altos cachês, inclusive, e são 2 pesos e 2 medidas. E essa balança enganosa o Senhor vai julgar. O Senhor não se agrada de balança enganosa. O Senhor não se agrada. E nisso também é revelado o que está no nosso coração. Geralmente as pessoas que julgam as outras pelo passado pecaminoso, não olham para si. E essas pessoas também, elas se auto-julgam santas, cheias de experiência com Deus. Mas eu vejo que aqueles que têm experiência com Deus, têm um contato com a glória de Deus, eles não julgam o próximo, eles julgam a si mesmo. Exemplo, Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Vi em volta dele os serafins e tal. Depois que ele tem essa experiência sobrenatural com a glória de Deus, ele olha para si mesmo e diz, ai de mim que vou perecendo. Então, as pessoas que realmente têm experiência com a glória de Deus, ela está tão ocupada em melhorar a si mesmo que não tem tempo mais para ver o pecado dos outros. Exatamente. Até porque quando eu aponto um dedo para você, tem 3 de volta apontado para mim. Eu tenho que ter muito cuidado com essa questão da colheita, da plantação, porque conforme eu planto, eu vou colher. Isso é muito sério. A lei da semeadura, ela é verídica. O Senhor nos perdoa para a salvação, mas todos os pecados cometidos conscientemente, eles vão ser punidos e a gente vai pagar o preço e não tem como fugir disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O Senhor castiga a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aí é muito sério, porque tem pessoas que você vê que elas viviam no pecado aqui, aí tem filhos, netos, bisnetos, tá ali tudo na mesma coisa. Se passou por um divórcio aqui, os filhos têm uma tendência maior a se divorciar e assim por diante. Isso seria o quê? Maldição hereditária? Você acredita na existência de maldição hereditária? Não, eu acredito que quando você vem para Cristo, todos os teus pecados são perdoados, mas há uma recorrência. Por exemplo, quem tem diabetes, há uma recorrência de que o filho tenha, o neto tenha, e sempre que você vai consultar, alguém pergunta, tem alguém na tua família que é hipertenso? Seria genética, diabético, né? Sim. Mas eu acredito que no mundo espiritual também exista isso, caso você não confesse. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então as coisas precisam ser confessadas primeiramente para o Senhor, que todo pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus, depois para quem é contra quem você
pecou essa semana, agora uma pessoa me procurou e disse, eu traí meu marido, eu devo confessar? Com certeza. Porque sem a confissão... Confessar para quem? Para o marido? Para o marido. Porque assim, se você peca contra uma pessoa, você precisa pedir perdão a ela. Como é que eu posso me sentir perdoado por Deus, sendo que eu ofendi alguém também? Mas se o camarada tiver um instinto assassino e a mulher vai lá e confessa para ele e na mesma hora o cara matar ele? Tem que preparar o ambiente, né? Porque é uma possibilidade. Sim, mas tem gente que não vai aceitar ser corno nunca na vida, pô. É sério, tem gente que ele gosta de cornear, mas na hora que vai se voltar contra ele. Na hora que é ele, o cara se acha o digno de tirar a vida dos outros porque foi corneado, né? Então, mas nesse caso, o que acontece? Você precisa ter pessoas ali para te amparar, caso aconteça alguma coisa, e você ir para o caminho da confissão. Ou então orar para que o Senhor prepare o momento certo. Eu creio que Deus, quando a gente quer andar na verdade, na sinceridade, na integridade, o Senhor, Ele vai nos respaldando. Augusto Nicodemos tem um testemunho forte no livro que ele lançou recentemente, que é Confissões de um Pregador, se não me engano. Ele disse que ele cometeu um assalto a um posto de gasolina. Eu acredito que foi. E ele disse que quando veio para Cristo, ele se arrependeu. E ele pensou em devolver o dinheiro e ir lá e confessar, mesmo estando sujeito a ir para a prisão. E ele disse que orou, se preparou, conseguiu o valor e foi nesse lugar, confessou que ele tinha feito o assalto, devolveu o dinheiro e isso é arrependimento. Isso sim é fazer a via certa para que você obtenha um perdão de Deus e tenha transparência diante das pessoas. Eu acredito muito no poder da confissão. A confissão, ela é como se fosse um antídoto que desintoxica a alma. Se as pessoas praticassem mais o ato da confissão, acredito que as pessoas seriam mais saudáveis espiritualmente, psicologicamente. Existem pessoas que estão sofrendo de depressão por causa de sentimento de culpa. Exatamente. Existem outras pessoas que estão sofrendo de inúmeras outras síndromes pelo fato de não confessarem. Então, eu vejo a necessidade, sim, de confessar, mas também é necessário ter um discernimento com quem e para quem você confessar. Justamente. Nessa ideia da pessoa que traiu o seu cônjuge, for confessar o seu cônjuge, eu penso que antes de confessar o seu cônjuge, é necessário também confessar uma liderança espiritual uma autoridade espiritual, para que essa autoridade espiritual faça ali a conexão. Justamente. Vou usar a expressão mediação, né? Jesus Sim. É o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas que essa autoridade espiritual possa fazer essa conexão entre o cônjuge. Porque a autoridade espiritual vai ter um discernimento se haverá a possibilidade da parte ofendida ou vítima na história, perdoar, ou se ele vai ser um assassino. Porque eu sei de história de pessoas que confessaram e perderam a vida. Sim. Mas eu também sei de história de pessoas que confessaram, houve uma reconciliação e, consequentemente, hoje eles vivem bem, saudável e serve de exemplo, de espelho para outras famílias Justamente. E outros casais. E teve uma restauração. E nesse âmbito da confissão também, se as igrejas hoje estiverem bem equipadas e preparadas com equipe boa de liderança, as pessoas elas vão ter também a coragem de confessar sentimentos antes de confessar pecado. Quem confessa tentação não vai ter necessidade de confessar pecado, porque ela vai ter uma rede de apoio para dizer a ela, olha, nós vamos te auxiliar em oração e você vai vencer. Talvez a pessoa está sendo tentada no trabalho, talvez está sendo tentada até mesmo a abandonar o marido porque ele não corresponde sexualmente, ou a esposa. E se você chega para uma liderança saudável, confessa algo desse tipo, e essa liderança te encaminha em oração, em aconselhamento, você não vai cair no pecado. Então, assim, nas nossas igrejas há uma falta disso, de uma equipe preparada para receber, aceitar, ouvir, aconselhar e não julgar. Porque as pessoas não querem confessar suas tentações porque sabem que vão ser julgadas e mal interpretadas. Então, para isso é necessário ter uma equipe de apoio com psicólogos também, com pessoas preparadas. É por isso que o estudo da palavra aprofundado, o estudo da teologia, ele é essencial para a igreja. Porque se não tiver uma base saudável na igreja, nós não teremos êxito nessas áreas. Nem em áreas de quem já caiu e nem em quem está tentando se levantar antes que caia. Porque tem gente que já está prestes
prestes a cair no precipício. Mas aí Deus, por misericórdia, encaminha essa pessoa, alguém preparado, que vai ouvir, não vai julgar. Eu, por exemplo, já cheguei a conversar com pessoas que depois expuseram a minha vida até de forma mentirosa para os outros. Falta de preparo, falta de realmente viver aquilo que está dizendo, servir. Não, eu sirvo a Deus, eu sou mulher de Deus, tá, mas a língua não é convertida? Porque está cheio. É verdade. E, infelizmente, você falou algo aí que ocorre muito nas lideranças. Não generalizando. Existem lideranças sadia, existem liderança transparente, existem lideranças não hipócritas. Mas existe uma boa parte de hipócrita. Mas eu estive em uma igreja aqui em Curitiba esses dias. Pastor Sênio lá é bem amigo meu. Vou até revelar aqui. O Alvo Church, Bispo Rafael querido. Beijão no seu coração. E quem estava pregando era a esposa dele, a Bispa de Querido. Cara, ela falou algo em púlpito para mais de 1.500 pessoas, Léo. Ela falou, o meu marido, ele tem liberdade de confessar suas fraquezas para mim. Tem horas que ele chega em casa e fala, amor, eu passei na rua, andando na rua hoje, e eu olhei para uma mulher que estava muito sensual. Foi impossível não olhar. E para mim, eu recebo isso natural. Por quê? Ele tem liberdade de confessar para mim, eu tenho liberdade de confessar para ele, e ali a gente vai fechando as brechas. Sim. Agora, quando o cônjuge não tem liberdade de confessar uns para os outros, aquilo ali vai se tornando uma bola de neve e quando vê, já caiu. E é interessante que eles são líderes da igreja e revela isso no altar da igreja. Quando hoje, às vezes, um membro vai confessar, eu olhei para uma mulher, o cara já é cancelado, o cara já é repreendido, já é endemonizado, já é satanizado pelo fato de ter confessado uma fraqueza. Porque a maioria mostra uma falsa aparência de santidade, mas são, de fato, sepulcros caiados. Exatamente. São lindos, belos, perfeitos por fora, mas é uma podridão por dentro. Então, eu acredito que se as pessoas conversassem mais, confessassem mais, falassem mais das suas fraquezas uns para os outros, principalmente para um cônjuge. Tem um amigo meu que antes de casar, ele fez uma confissão para mim, que ele sofria de um ciclo vicioso específico, pornografia. Uhum. E aí eu falei, cara, você quer viver bem em seu relacionamento? Confessa para sua esposa. Porque a única pessoa que vai ter a maior capacidade de te ajudar é a sua esposa. Você vai falar, olha, eu tenho essa fraqueza e eu vou precisar da sua ajuda. Ela vai tampar as brechas nessa área. Pô, ele fez isso, seguiu minha orientação. E vez ou outra eu converso com ele, ele fala, cara, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. E minha esposa, ele fala, até hoje eu luto contra isso. Mas a minha esposa me ajuda, eu confesso, eu falo com ela me dá força. E ela, ao invés de me julgar, ao invés de me condenar, ao invés de ficar triste, ela tem sido um amparo e uma base para que eu possa vencer essa minha fraqueza. Isso é muito importante, porque se você sabe com quem você convive, você já tem uma inclinação maior para confessar tentações, para confessar deslizes, para confessar falhas de caráter, né? Porque todos nós temos falhas em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, alguém é falho, tem essa tendência para cair na pornografia, outros na mentira, outros até mesmo em pequenos furtos, né? Eu cheguei a ver já casos de pessoas que elas têm essa tendência, elas entram no lugar, elas têm aquela vontade de pegar uma bala, de pegar alguma coisa, e isso é uma falha de caráter, né? Mas se você vai confessando isso, a pessoa que está do teu lado, ela tem a inclinação já de te ajudar, de te cobrir para que isso não alcance, esse mal não te alcance, esse mal não te envergonhe. Porque uma vez que você é envergonhado, você envergonha toda a sua família. Filhos, cônjuge, e pais, irmãos, enfim. Então, é necessário termos esse equilíbrio, né? Na verdade, porque quem confessa tentação, ele não vai confessar pecado. Uau, isso é fato, isto é verdade. Quem confessa tentação, Léo, leva pra vida isso aí, viu? Quem confessa tentação não confessa pecado. Como é o nome da irmã ali? Célia. Irmã Célia, leva pra vida. Quem confessa tentação não confessa pecado. Isso é forte. É forte. Esse tema é muito bom sobre confissão, né? Porque, e se a gente for falar de confissão, a gente vai pro podcast todo. Porque, assim, essa proposta de confissão, ela é interessante, porque hoje em dia os membros já não têm mais confiança de confessar aos seus liderados, aos seus líderes, né? Os seus liderados não têm confiança de confessar aos líderes,
Porque antigamente havia essa exposição. O cara vai lá, confessa o pastor vai expor, vai falar o nome do pecado, com quem foi, e vai na frente da igreja para pedir perdão, né? Lá no Maranhão tem isso ainda. Ainda tem. Então, assim, as pessoas ficaram muito receiosas com o passar do tempo de confessar. Mas o gabinete pastoral não é para ser uma masmorra espiritual. O gabinete pastoral é para ser um hospital, aonde vai alguém ferido, porque o pecado é como se fosse uma arma que fere o ser humano, que machuca o ser humano. Ele vai ferido até o gabinete pastoral como um hospital, para lá ele pelo menos sair com um curativo, sair com uma ata nas suas feridas, para que ele viva o processo de cura. Mas, infelizmente, alguns gabinetes pastorais são masmorra espiritual. O cara sai dali, a história dele daqui a pouco se torna notícia em toda a igreja, em toda a comunidade. Aí o cara fica constrangido de voltar para a igreja porque todo mundo está sabendo, sendo que ele confiou no seu líder, no seu pastor, confiou na sua liderança em confessar algo que ele percebeu a necessidade de ser curado. Alguém que procura uma liderança para confessar, ele está já uma ferida tão profunda que ele fala, eu já lutei com minhas forças, eu não consegui. Eu já tentei de algum jeito e não consegui. Eu vou pedir orientação, ajuda, cura ao meu líder espiritual. Aí, de repente, cai no jornal da fofoca e destrói a vida do camarada. É aquele pedido de oração disfarçado de fofoca. Olha, nós vamos orar pela irmã porque ela está sendo traída, porque ela está sendo agredida pelo marido. Vamos orar porque, olha, assim, eu só vou te contar só para a gente orar. Mas, assim, a nossa liderança, ela precisa de preparo. E assim como no meio secular... Não generalizando, né? Vamos não, mas assim como no meio aspas. secular, a gente precisa estar fazendo reciclagem. Por exemplo, você fez um curso de medicina. Você tem que vir e mexe, estar fazendo um seminário, uma conferência, algo para... Porque as coisas vão atualizando, assim também na igreja. Ou, por exemplo, hoje essa questão de exposição de pessoas, se acontece, a pessoa ela está passiva de ser processada, a igreja, o pastor, enfim. Então, assim, a gente vai atualizando, não a Bíblia, né? Mas as nossas práticas. Então, a gente, para ter um preparo melhor, para atender as pessoas conforme as suas necessidades, o que a gente precisa fazer? Tá se preparando. E quanto mais preparado você está, menos você vai constranger as pessoas, menos você vai envergonhar as pessoas, sabendo que o que eu faço com alguém hoje, eu estou podendo lançar a alma dela no inferno. E isso é muito sério. Se você olhar a vida sobre essa ótica da eternidade, da criação, que Deus fez tudo perfeito, da queda, né, que trouxe o pecado para o mundo e por isso tudo hoje está deturpado pela queda, mas Jesus veio para nos redimir e no final das coisas nós vamos estar plenamente redimidos com Cristo. Se a gente olhar sobre a vida nessa ótica da criação, queda, redenção e consumação, a gente vai passar a tratar as coisas com a ótica eterna, não com uma ótica passageira, não por vingança. Vou falar isso aqui contra alguém que eu estou sabendo porque essa pessoa já me prejudicou. Não, vou fazer isso aqui, medir e tratar e revidar ofensas da forma como eu recebi. Então, a liderança, por exemplo, se é uma liderança saudável, ela vai saber tratar aquele irmão que é um irmão difícil, que a pessoa não gosta. Aquele irmão chegou e disse, olha, eu passei por uma situação de adultério, eu preciso confessar, eu vou aceitar a disciplina, eu preciso confessar para o meu cônjuge. O que essa liderança vai fazer? Em oração, vai diante da presença de Deus, ver qual é a saída, biblicamente, o que se faz ali, chama as partes, ora, restaura e abençoa. Se não é uma liderança saudável, e se é um irmão da igreja que a pessoa, por exemplo, não gosta muito, se a pessoa traz, ela já nem vai trazer. Então, por isso, tem muitas coisas incubadas dentro da igreja, porque os líderes não estão preparados. Por que Jesus reclama e corrige os saduceus? Vocês estão errando, porque quem não conhece as escrituras não conhece o poder de Deus. É por isso que o movimento neopentecostal hoje está da forma como está também, porque para o povo hoje tudo é poder. É por isso também que hoje as pessoas não têm mais coragem para trazer suas confissões diante de um líder, porque sabe que se esse líder for despreparado, ele vai acabar com a reputação dele e muito provavelmente nunca mais essa pessoa vai encontrar restauração. Tem uma pessoa, Ruth, vamos lá, alguém que acredita no seu chamado, alguém que tem a senhora como mulher de Deus e ele cometeu um pecado. Aí ele vai chegar para você assim e vai pedir um conselho. Missionária Ruth, pequei, confessei a Deus.
devo confessar ao meu líder também? Qual seria a sua resposta? Com certeza. O caminho para a restauração é a confissão. Sem confissão não alcança misericórdia nem de Deus e nem dos homens. Por que hoje as cadeias estão cheias de pessoas que cometeram delitos? Porque antes de cometer esses delitos, elas não foram aconselhadas de forma correta, talvez, né? Eu digo talvez porque tem muitos filhos de pai crente que estão hoje lá e foram aconselhadas que não deveriam entrar pelo mundo do crime porque não valia a pena, não compensava, enfim, mas optaram. Cada escolha vai gerar suas consequências. Mas, num quesito desse, eu creio que a confissão, para que haja uma restauração, ou até mesmo não da parte ofendida, é necessária a confissão. Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. E nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus para continuar caminhando. Eu prefiro caminhar olhando para o passado e sabendo que eu caí, mas que em Deus eu busquei essa restauração através da confissão, do que viver uma vida, como você já falou, um sepulcro caiado, sem confissão, sem restauração, carregando algo, deixando uma brecha para que Satanás viva agindo na minha vida, porque não adianta, com a brecha aberta, Satanás vai entrar e vai fazer a ciranda, e aí eu vou continuar me arrastando e não vou chegar ao céu no final das contas, porque está cheio de gente hoje que não está indo nem para o mundo e nem está servindo a Deus de forma correta, porque não conhece a Cristo de verdade. Está em cima do muro e o muro é do diabo. Justamente. E muito provavelmente essas pessoas vão acordar no inferno. Meu Deus do céu. Misericórdia. Você não tem misericórdia dessas pessoas, não? Eu tenho e oro para que o Senhor alcance elas com a verdade. É a verdade que vai trazer a libertação. Por exemplo, o Eutico. Paulo está pregando e Eutico está na janela. Muita gente viu Eutico na janela, mas a Bíblia não diz que ninguém foi lá e repreendeu ele. Quando o sono vem, e o sono vem para todos, veio para as 10 virgens, não foi só para as 5 loucas, veio para as 10. Todas elas dormiram. Eutico dormiu também. E quando Eutico dorme, ele cai para o lado de fora. E quando ele cai para o lado de fora, as pessoas olham e dizem, morreu, em terra. E Paulo, que por ser cheio do Espírito Santo, ele vai lá, ele para o que está fazendo, ele desce, ele se inclina, se coloca no nível da pessoa que caiu e ele diz, não, ainda tem alma aqui nele, ainda tem vida nesse rapaz. Paulo renovou o crédito do Eutico. E restaurou a vida dele também. Que maravilha, que bênção. Voltando a falar sobre pessoas que são de verdade, foi inicialmente Sim. Essa fala que eu falei a seu respeito, que você veio aqui e transmitiu verdade na sua fala, expôs a sua vida, contando o seu testemunho, contando a sua história de vida. E infelizmente, hoje está faltando pessoas de verdade em nosso contexto gospel. Existem muitos personagens, né? E as pessoas estão tão acostumadas com personagens que são os personagens que estão dando resultado no meio gospel. Justamente. Surgiu uma vez o Daniel Araújo, não vou saber o sobrenome dele, é Daniel, o pastorzão. Foi um personagem que fez o sucesso por um tempo. Agora ele Sim. perdeu o sucesso, perdeu também, enfim, se tornou de esquerda, tá meio desviadinho. Eu vi. Pastorzão tá desviado. Aí, hoje em dia nós temos personagens que fazem sucesso. Por exemplo, nós temos, meu Deus do céu, Alabashai. Olha o nome do personagem, Profeta Alabashai. O irmão do Cabelão. Não, o Cabelão eu não vejo ele como personagem, cara. Eu acho que ele não bate bem na cara. Não, mas eu acho ele querido, sabe? Mas não vejo ele como personagem. Ele só, tipo assim... Fora da casinha. Só meio fora da casinha, mas é gente boa, é um cara legal, sabe? Irmão do Cabelão, mas aí tem o Profeta Alabashai. Pô, é um absurdo a zombaria que esses caras fazem. E tem público, né? Justamente. Aí nós temos lá aquele Profeta Bebeto, já viu? Profeta Não, Beto, um moreno. Graças a Deus, não. Então são personagens. E aí, às vezes, nós vemos pessoas também que têm a aparência de alguém que está demonstrando uma identidade própria, mas não passa de personagem. Infelizmente, o meio gospel está cheio de personagens e está faltando pessoas autênticas. Mas só está faltando pessoas autênticas porque o próprio público cristão está dando ibope para essa turma. Por exemplo, houve agora uma situação do Eliseu... eu esqueci do Joma, cara. Tem o Joma. Você
já viu o Joma? Já. Vem devagar, varão. Que horror. Assim o vaso não aguenta. Pra acabar, irmão. Que horror. Joma. É a treva. Não, e o pior é que tem público, irmão. Justamente. Por exemplo, você vê um pastor O que equilibrado. aconteceu com o Eliseu, que você Por foi exemplo, falar? você vê um pastor equilibrado como Eliseu Rodrigues. Você vê um pastor que é pastor de mídia como o Leonardo. Não fala mal do Leonardo, não, que eu vou falar um negócio, ó. Leonardo Salles é um cara humilde. Tem um monte de defeito dele, viu? Mas como pessoa é um cara humilde, não, mas simples. É isso. Não estou medindo isso no crivo, estou falando de questão de Bíblia, da questão bíblica, do conhecimento. Não estou tocando no ministério do ungido. Eu estou falando na questão de divergências teológicas, por exemplo. Eu não estou falando do que ele foi expor, o pastor, enfim, e dessas questões. Mas o que eu estou falando? Quem é que tem mais, por exemplo, mais defesa? É o pastor Eliseu Rodrigues, que está aqui numa vertente assembleiana, que está defendendo usos e costumes, que está defendendo a Bíblia mesmo na sua essência, porque eu defendo o pastor Eliseu Rodrigues como uma das pessoas na atualidade que mais tem buscado seguir a forma bíblica de pregar. Né? E aí o que acontece? O pastor vai lá dizer que a pregação dele faz dormir. E o que acontece? Os seguidores dele vão lá em peso defender ele, vão lá no Instagram do pastor Eliseu Rodrigues, atacam o pastor Eliseu e defende o outro. Então, assim, por que a gente não fica do lado, não se une, o povo de Deus não se une como um todo, para dizer assim, quem está certo e quem está errado? Porque a Bíblia diz que a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Eu vou julgar quem? A vida de um homem de Deus que está ali buscando viver e agradar ao Senhor na defesa do Evangelho, ou eu vou buscar defender alguém que é neopentecostal. Eu não estou tocando aqui na unção, na graça e nem na pessoa dele, porque eu não conheço. Mas é um neopentecostal que faz eventos para atrair multidões, que já caminhou bastante com a pastora lá do Pix também, que ali não é um exemplo de mulher de Deus, de modelo, um perfil de mulher de Deus. Não é só pela forma como se veste. Tá falando de quem? Da Rinálida. Mas também da forma como ela tem se comportado publicamente. As mulheres de Deus, elas são reconhecidas pela modéstia, são reconhecidas pelo equilíbrio. Aí a mulher vem para uma rede social e diz que todo mundo tem teto de vidro, que a gente tem que ter cuidado disso ou daquilo. Não. Quem está na mídia merece sim ser julgado pelo comportamento, claro. Mas, vamos lá, vamos por tópico. Vamos falar aqui do Eliseu e do Leonardo. Não falar deles, mas... Da situação. Da situação, do contexto que nos envolve. Porque aqui a gente não fala de ninguém. Isso aqui não é um podcast de fofoca. Exatamente. Tá? Que a gente comenta sobre situações que estão expostas. Sim. Com conteúdo bíblico, teológico e argumentações que sejam plausíveis. Vamos lá. Com certeza. Pastor Eliseu Rodrigues tem meu respeito, tem um grande ministério, é um evangelista, porque ele hoje é um itinerante, ainda que seja um pastor auxiliar Sim. da Igreja Assembleia de Deus Central, em Goiânia. E é um biblicista nessa nação. Com certeza. É um biblicista nessa nação que está lutando para ser um mestre dentro da teologia. Então tem meu respeito, minha respeitabilidade, é bem querido. Mas o Leonardo Salles, vamos lá. Eu já vi o Leonardo Salles, ele não é profundo em Bíblia, ele não é profundo em teologia. Mas eu já vi pregações dele pregando a Bíblia. Tem alguns erros teológicos? Tem. Mas quem não se aprofunda teologicamente para ser mestre, sempre vai cometer erros teológicos. Mas eu vou ressaltar aqui, eu tenho algumas divergências concernente à ideia do Leonardo Salles. Uhum. Tipo, profecias, existem algumas que eu já vi, assim, o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito o que é de Deus e o que não é. Então, eu não vou julgar aqui as profecias, eu vou seguir o exemplo da Bíblia. Entendeu? Melhor, não vou julgar o profeta, eu vou julgar as profecias. Julgar as profecias e não o profeta. Vou seguir o exemplo da Bíblia. Mas assim, Leonardo Salles é pastor de igreja. Ele cuida de uma igreja muito grande no Rio, em São Paulo. Ele tem aí umas 6 igrejas que ele pastoreia, ele cuida. Já o pastor Eliseu, mesmo que seja mestre, biblicista, ele não cuida de igreja especificamente. Pastorear uma igreja, pastorear o povo, não é fácil. Sim. Agora, eu penso que os dois... Porque, assim, o Eliseu vive alfinetando o Leonardo Salles. Por exemplo, pastor Eliseu. Eu nunca vi o pastor Eliseu respeitar a unção pastoral do Leonardo Salles. Todas as vezes que ele se referiu ao Leonardo, nunca foi pastor Leonardo. Ele sempre se referiu Leonardo. Mas ou seja, aí, tipo assim, o Leonardo todas as vezes respeitou o pastor Eliseu Rodrigues, o pastor Eliseu Rodrigues. Nesse quesito, os dois, o Eliseu vive batendo no Leonardo. Profeta do Pix, falso profeta e tantas outras coisas. Ainda
que eu tenha divergências com o pastor Leonardo Salles, mas de forma escancarada, ainda não foi considerado como falso profeta. Mas é aí que está o erro. Você diz assim, não, ele está errando, mas está pregando. Está errando, mas está ganhando almas. Está errando, mas está ele tá errando? pedindo... Não, é essa comparação que as pessoas costumam fazer dessa raça de profeta aí. E que ele está errando? Né? Não, ele tem seus erros teológicos, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele está pregando. Não, a gente não é chamado para cometer certos erros, por exemplo, em cima de púlpito. E o que Jesus falou, quem não é contra nós é por nós. Mas, no final das contas, ele disse... Gamaliel falou bem assim, ó, se esse povo aí não for de Deus, em muito tempo vai cair, vai sumir como outros vieram. Mas se for de Deus, vai prevalecer. Mas não se preocupe, isso aí é coisa recente. Não se preocupe que quando Deus não está no negócio, ele mesmo faz com que as máscaras caiam. Por exemplo, e tem horas que nem precisa vir um escândalo, até porque ele tem um ministério próprio. Quem foi que consagrou ele a pastor? Não se sabe. É por isso que talvez o pastor não se refira a ele como um pastor, o pastor Leonardo Salles. Tem muita gente, tem muito caso, que eu não sei se é o caso dele, mas tem muitos casos em que você tem uma divergência com o pastor, vai lá e abre um ministério porque você arrebata multidões. E principalmente nessa questão profética, que o povo hoje é levado por profecia de Facebook, profecia de... Olha, quando começou a pandemia, que eu comecei a fazer as lives, meu Deus, o que tinha de gente me procurando, olha, porque eu tô numa situação assim e tal, eu quero que hoje eu vou assistir a live, porque eu sei que você vai ser usada por Deus para liberar uma palavra profética para mim. E eu não sou essa profeta que vou olhar para a pessoa e vou dizer que a pessoa tá vivendo no erro, da forma como tá e que Deus está abençoando ela. Se você olhar a grande parte das profecias que o Leonardo Salles libera para pessoas em cima do púlpito, as poucas que eu vejo no caso, são pessoas que estão ali que você vê pela forma delas estarem, que elas não são pessoas que têm uma caminhada com Deus, não só pela forma de se vestir, não só talvez pelo comportamento, mas ele mesmo fala em alguns casos que a pessoa acabou de sair do terreiro de Macumba e foi ali fazer uma prova com Deus, talvez para saber se ele era homem de Deus ou não. Então, assim, o que se vê hoje, o que Jesus diz, que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu fiz acontecer. Jesus vai dizer que eles não fizeram? Não, Jesus só vai dizer, dá licença que eu não te conheço, afasta de mim que eu não te conheço. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Não é porque alguém se casou 10 vezes e, agora esse é o 10º casamento, está dando certo. Não é por isso, isso não significa aprovação de Deus. Tem muita coisa que dá certo que Deus não está aprovando. Então pode ser que Deus esteja permitindo para punição, inclusive, desse povo que não quer ser pastoreado por pastores segundo o coração de Deus, e sim por pessoas que estão ali apenas para se aproveitar do dom que talvez Deus deu, porque Deus é fiel e ele dá um dom e ele não vai retrair, não vai tirar, embora a pessoa esteja caminhando para o inferno com aquele dom, muitas das vezes Deus permite, porque Deus quer ver até onde é que a pessoa vai também, se a pessoa vai ter ou não um sentimento de se arrepender, de confessar e de abandonar o altar, porque se você for olhar hoje, muitos desses pastores neopentecostais que surgiram e que já se envolveram em escândalos, eles já estão caindo no anonimato. Por exemplo, Valdemiro Santiago, todas as falas agora voltadas para ele são falas negativas, são falas de que a justiça vai penhorar ou vai leiloar o templo, e você vê que a ascensão dele foi no... Eu vou defender o Valdemiro também aqui. Não, ele é desses, né? Eu apresento sempre o contraditório. É porque as pessoas só se apegam ao momento do cara, mas não vê o quanto o cara já abençoou outras vidas. Mas isso não é crivo. Tantos testemunhos de cura que Deus foi louvado através dos milagres, através da vida do pastor, do apóstolo Valdemiro. Vou falar mais. Quantas pessoas foram alcançadas através daquela pregação simples? Eu já vi o apóstolo Valdemiro pregando salvação. Ainda que ele não seja salvo, eu tenho certeza que muitas pessoas serão salvas através da vida dele, que conheceram o evangelho a partir da vida dele. É igual o Samuel Mariano. Se apegaram ao fato da queda do Mariano, detonaram o cara, mas não viram as inúmeras cruzadas, o assistencialismo social que o Samuel Mariano fez no norte e no nordeste do Brasil. Mas onde é que a Bíblia me dá respaldo para olhar para o fruto da pessoa e dizer assim, não, por causa disso, essa pessoa pode continuar da forma como está. E aonde a Bíblia nos dá respaldo para sepultar alguém por erros cometidos? Não é sepultar. Foi que eu falei mais cedo. Eu falei sobre renovar o crédito. Só que você precisa passar pelo processo para poder ter o crédito renovado. Eu só vou ter meu crédito renovado na praça aí. Por exemplo, se meu nome estiver no SPC, eu tenho que ir lá, pagar minha dívida e esperar o score subir para poder eu voltar a ter crédito na praça. Então, da mesma forma, assim, você precisa provar que houve um arrependimento. Até porque toda queda, ela gera a queda não só de um grande líder, ela gera a queda de outras pessoas também que confiavam naquele líder.
líder, entende? Então, assim, hoje, o evangelho, nesses casos, e principalmente dessa turma que está na mídia, em ascensão e está no auge, ele está sendo banalizado. Por quê? Porque tem uma turma que quer seguir esse povo, e a turma que segue o que a Bíblia diz, ela não tem bope, como diria a Vitória Souza, né? Que agora também a gente tem visto muitas coisas envolvendo ela. Ai, como você gosta de falar dos outros. Não, parou. Não, não mesmo. Não, senhor. Vamos lá. Se tá na mídia, tem que aceitar ter um confronto. Você precisa... Você acha que uma pessoa pública tem que aceitar ser confrontada? Com certeza, até porque eu só vou saber que estou errando se eu for corrigida, se eu for confrontada. Então, se a pessoa está errando, ela precisa olhar e dizer, não, se tem alguém me confrontando nisso aqui, eu preciso realmente mudar. Há alguém, por exemplo, que fale, que me critique, talvez porque eu só pregue Bíblia. Ah, ela não é aquela profeta que chama para frente, que faz movimento. Então, isso aqui, eu olho como, eu digo, não preciso mudar nisso, porque se eu estou pregando Bíblia, amém que eu estou pregando Bíblia. Há alguém que olha já para o pessoal que é da turma neopentecostal e vai julgar eles pela forma como eles estão pregando também. Então, se o crivo é a palavra, eu tenho que olhar para essa turma, porque o Senhor diz que condutores de guias cegos, eles não têm como conduzir um povo, um rebanho até o céu. Então, o povo está aceitando comer essas comidas embutidas e essas pessoas elas vão depois ter náusea, elas vão ter problemas graves, porque se não é alimentado e não tem uma solidez na palavra, não tem como esse ministério fluir adiante. E a Deus até muitas das vezes permite, mas uma hora a conta vai chegar. No caso da Vitória Souza, que eu acabei de citar, ela é uma menina. Os pais dela precisam olhar para ela e ter misericórdia, porque pelo fato de, vamos supor, aquele rapaz, o J.A., ele começou criança, ele foi subindo, foi progredindo no ministério, e aí chegou lá em cima, ele caiu e levou com certeza muita gente junto com ele. Agora também o rapaz, o Jessé Aguiar, aconteceu a mesma coisa praticamente. Você falar de gente, fala da Alcântara também, a menina PlayStation lá. Mas aquela lá já tomou o partido dela e já foi. Ela não está mais em cima do muro. Ela não está mais arrebanhando o povo ou está usando o púlpito da igreja de forma indevida. Né? O que eu estou falando é de gente que está no púlpito, por exemplo. Essa semana teve uma situação de que um pastor levou a Vitória Souza para pregar. Falou até o valor do cachê que deu a ela. Ela é uma menina. Qual foi o valor do cachê? R$3.000. E você acha que ela é um produto? Não acho que ela é um produto. Porque o pastor disse que ela é um produto. Não, ali ambos estão errados. Um absurdo o cara ter a capacidade de pagar 3 mil e depois chamar a menina de produto. O escândalo do evangelho não é só a partir da menina que foi lá e não aceitou os 30 minutos para pregar. O escândalo começou a partir do momento que o cara se sujeitou a pagar 3 mil reais. Se ele se sujeitou a pagar 3 mil reais, agora arca com a responsabilidade. Agora, em público, dizer que a menina é um produto, classificando a maioria das pessoas que recebem oferta como produto. Você recebe oferta, missionária? Com certeza. Você é um produto porque recebe oferta? Não sou, mas eu te digo uma coisa, se o pastor me der 15 minutos para pregar, eu vou usar os 15 minutos que ele me deu. Ambos ali estão errados. Ali, eu não estou dizendo que alguém errou e o outro é vítima. Eu vou fazer uma confusão aqui nesse... Pode falar. Tá repreendido. Estou me retirando. Ficarem em silêncio. Vai, e aí, o que aconteceu? Não, eu creio que ambos estão errados, porque tanto o pastor que expôs ela daquela forma está errado, como ela e o pai estão errados de trazer a público isso, porque eu posso ser moída da forma como for para estar em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus. Eu não preciso expor o meu problema para as pessoas, eu não preciso expor o que aconteceu nos bastidores, porque isso vai gerar escândalo, principalmente numa situação em que estavam ali, como se fosse uma cruzada, né? Então, assim, se uma cantora, já tem uma cantora no evento, por que eu quero pregar e cantar? Se eu tenho 30 minutos para pregar, eu vou pregar 30 minutos, ou 35, ou menos. Mas eu tenho que usar o tempo que eu recebi para pregar e não para ficar enchendo linguiça. Mas se a ministração é longa, precisa pregar, precisa fazer aquele mistério, precisa fazer as comparações do copo de água cheio, do copo de água vazio, do iPhone. Quem é que gosta de falar da vida alheia, Léo? Olha aí, ó. Se a ministração é longa, o que é que tem que fazer? Mas enfim, eu tô só brincando. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast sobre isso. Vitória, outros meninos, 16, 17 anos, eles precisam de uma mentoria espiritual. Justamente. Precisa de um pastor. Onde está o pastor dessa garota? Pelo amor de Deus. Desculpa os pais. Cara... Os pais. Os pais. Você que está fazendo, o senhor, pai de meninas e de meninos como a Vitória, que tem um dom. Foi chamado, porque tem um dom. Foi chamado. Sim. Entendeu? Mas você está colocando seus filhos na condição de produto. Justamente. Poxa. É os pais que estão invertendo o fato.
né? De fato, esses caras, desculpa, eles estão profissionalizando o chamado dos seus filhos. Ela tem 14, Eu comparo né? essa menina, Vitória, Maria Massal, que é cantora, como aquela Larissa Manoela, que os tal? pais vêm, faz dos filhos um produto, aí não tem um tempo de mentoria, não tem um tempo de pastoreio, não tem um tempo de cuidado, a menina não consegue ter uma maturidade na fé, ter um amadurecimento. Cara, aí acontecem situações como essa. E o pior de tudo, que não é prejudicial apenas para ambos que estavam no evento, porque não fica, nesse tempo midiático, não fica mais só nos bastidores ali, igual antigamente. Porque isso acontece, faz tempo, pô. Verdade. Acontece. Só que agora nós estamos num tempo midiático, tudo é exposto. Então isso causa um escândalo para o evangelho. Vocês estão sendo, eu vou falar, vocês estão sendo responsáveis pelo escândalo. E a Bíblia diz, ai de quem vier os escândalos. Verdade. Pais, pelo amor de Deus, trate seus filhos como filhos, não como produto ministerial, como profissionais da fé. Tem chamado, tem ministério, exerça o chamado, exerça o ministério, mas não faça deles produtos. Faça deles homens de Deus, mulheres de Deus, que atendam o chamado com excelência. Não faça deles profissionais da fé, mercantilistas da fé. Não queira enriquecer nas costas dos seus filhos, porque daqui a pouco dá um problema familiar, como deu problema lá na família da Larissa Manoela. Exatamente. E eu vi, não sei se foi o Fuxico Gospel ou foi a Assembleia de Valor, que ela ganha em torno de R$200 mil por mês com as agendas. Então, assim, é um produto, se é um produto, quem está fazendo dela um produto não é o pastor que ofertou na vida dela, é muito provavelmente quem está assessorando. Então, tem que ter esse cuidado, até porque é uma menina em idade escolar. Ela tem que estudar e tem que estudar a Bíblia também. Ela já teve uma situação com o Eliseu Rodrigues, já teve essa situação agora, e vão surgir outras. E quem fica decepcionado? Os jovens e os adolescentes que seguem ela. Não, mas essa garota aí, ela tá precisando tirar... Ela tirou uns dias fora das redes sociais, aí voltou já com um clipe lançado. Foi mais uma estratégia de marketing, eu acho. Ela tá precisando de um tempo fora mesmo, de atender, para ser cuidada, tratada. Justamente. Cadê o pastor? Pelo amor de Deus, pastor da Vitória Souza. Quem pastoreia ela? Será que é o pai? Quem é o pastor dela? Não se sabe. Pastor da Vitória e de outros. Por favor, chame. Fica aí 1 mês, 2 meses, 3 meses sem atender nada. Eu vou cuidar de você. Não ganhou R$100 mil lá do Ítalo? Não tá precisando. Sim, a situação dela lá, justamente. E essa questão aí do Ítalo já traz pra... Porque, assim, tá cheio de pessoas hoje profetizando bênção na vida dos influencers. Pra quê? Pra crescer também nas redes sociais, crescer em estima diante deles e pra que o nome fique aí solto na mídia. Por exemplo, eu tenho poucos seguidores, você também não tem tantos, né? Mas essa turma que tá lá infiltrada no meio desse povo, que fala o que eles querem ouvir, elas estão no auge. É 2 pesos e 2 medidas. E com relação a isso, eu fico do lado do Eliseu Rodrigues. Tem que ser radical, tem que bater, tem que pregar a verdade, porque é a verdade que vai trazer libertação. O Brasil está da forma como está, e se a igreja não se posicionar, ele vai cair ainda mais, vai entrar Eu acho necessário ladeira um abaixo. confronto pela palavra. A palavra por si só, ela confronta. E a exposição. Mas dependendo da forma como você fala, você sai do confronto para ir para a agressão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas porque a Bíblia existem diz... pessoas que estão deixando de confrontar para agredir. Mas a palavra do Senhor diz... Você, por exemplo, está me agredindo já aqui. Lá e vai. A Bíblia diz que quem erra, quando um líder erra, quando alguém que está em alta erra, tem que ser corrigido na frente de todos para que os outros tenham temor. Aos que errarem, repreende na frente de todos para que os outros tenham temor. Então, eles precisam ser confrontados e abandonar o erro. O erro dele é o neopentecostalismo, né? Ele é um neopentecostal por vida. Olha, por exemplo, eu não vejo um homem de Deus, ele me perdoe, mas eu não vejo um homem de Deus indo hoje, o meu pastor do Maranhão, por exemplo, e o meu pastor, que hoje eu sou pastoreada pelo pastor Zilmar em Camboriú. Imagina, hoje, se eu visse pastor Raul ou pastor Zilmar numa live na rede social sem camisa. Isso aí ia me chocar. Por quê? Porque não é postura. Nós precisamos ter postura. Ele faz live sem camisa? Ele faz live sem camisa. Os stories dele estão praticamente... Você assiste são todos dele? Sem camisa. Quando eu vejo alguma coisa relacionada a ele, que eu entro no Instagram dele, tá lá na maioria das vezes. Aí assim, ó, Renálida... Você segue ele? Não sigo. Renálida também não sigo. Mas o que ela disse? Que todas as tatuagens que ela fez foi depois que ela veio pro Evangelho, para Cristo. O que ela está fazendo? Indiretamente, ela está motivando a quantidade de pessoas que seguem ela, que é mais de 2 milhões, se eu não me engano, a fazerem tatuagem. Não, se a pastora faz, eu também posso fazer. É por isso que eu continuo dizendo. E a tatuagem é antibíblica? É pecado?
Não vejo respaldo bíblico para massacrar a tatuagem. A questão é a intenção, né? A Bíblia fala ali sobre não dar golpe no corpo pelos mortos. Mas por que a gente não faz? Porque vai causar escândalo. Se vai causar escândalo, a gente não faz. Por que a gente não bebe? A bebida é um pecado. O vinho, a Bíblia fala tem várias passagens que falam sobre o vinho, né? O beber o vinho, ou se embriagar com vinho. Essa questão aí, por que eu não faço? Porque vai gerar escândalo. Paulo diz, se por causa do teu irmão, se o teu irmão fosse escandalizar porque você come carne, então não coma. Se o teu irmão fosse escandalizar porque você se tatua, não se tatue. Porque Jesus morreu por ele também. Então tem coisas que você não deve fazer porque vai causar escândalo. Eu não vejo necessidade de uma mulher de Deus ir para a rede social de biquíni, como ela fez. Ela é uma pastora. Também? Ela está na rede social, está nas mídias sociais. Tem um grande número de seguidores que não conhece a Cristo, só conhece a Cristo pelo que ela prega. E a mulher vai para a rede social se expor de biquíni ou de forma toda sensual. Isso aí está querendo agregar em quê? Porque a marca da mulher de Deus é a modéstia, não é a sensualidade. E a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A pergunta que fica, convém fazer uma tatuagem? Não convém, não vai trazer glória para o nome de Cristo. Tudo que a gente faz tem que olhar no espelho e dizer, Senhor, vai trazer glória para o teu nome? Convém ir à praia? Convém ir à praia. É lícito ir à praia. Para uma mulher crente, serva de Deus, ir de biquíni? Não, inclusive tem moda modesta para a mulher de Deus. E cueca na praia? Menos ainda. Também não? Não. Tá certo. Porque nós somos diferentes. A igreja anda na contramão do mundo. Se o mundo está indo para o lado direito, para o lado esquerdo, a igreja vai para o lado direito. É forte. Mas o que acontece? A gente tem que andar na contramão do mundo, na contracultura do mundo. Se o mundo está dizendo que é certo abortar, o que a Bíblia diz? Não matarás. Se o mundo está dizendo que é certo praticar a homossexualismo, a gente tem que entender que... Homossexualidade. Sim, homossexualidade. A gente tem que entender que... É porque eles querem processar agora, se fala se é homossexualismo, né? Eles ficam de besteira, cancelamento. Né? Então, se a homossexualidade ela é negada pela Bíblia, ela não é aprovada, eu não vou defender o que a Bíblia desaprova. Se a Bíblia diz que é errado, eu vou dizer que é errado. E a igreja não pode se calar. Porque se a igreja se cala, ela permite que isso cresça mais ainda. Por exemplo, uma mulher como a Xuxa vai para a rede social dizer que a Bíblia precisa ser editada. Quem é ela para dizer isso? A mulher nunca leu a Bíblia e precisa reescrever a Bíblia. Nem o nome de Jesus ela não menciona, mas ela está aí dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Outras pessoas que estão na mídia como pastores defendendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Xuxa quer reescrever a Bíblia para onde tiver o nome de Deus e Jesus, ela colocar o cara lá de cima. Né? Só pode. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente está aceitando e engolindo essas coisas como se fosse certo, quando na verdade nunca foram. E nós vamos prestar contas disso a Deus. Toda omissão ela será prestada contas a Deus. Por que a igreja está se omitindo? Por que a igreja está se calando? Por que a igreja está aceitando engolir isso? Por que a igreja hoje não promove também uma passeata da família tradicional, como houve num país? Eu não lembro qual país que teve, mas todos se posicionaram e foram aplaudidos. Por quê? Porque enquanto a igreja se cala e deixa de promover algo que seja produtivo e para mostrar que nós somos a maioria, o mundo está querendo fazer com que a minoria seja engolida. Mas eu acho que se ir para a rua como família acaba mostrando que a gente está perdendo. A gente não precisa disso. Porque o que é verdadeiro não precisa, assim, de imposição humana para ser exposto. Todo mundo já sabe. Mas se quem tem que fazer passeata mesmo, fazer esses protestos, é quem quer direitos, né? Mas eles estão ganhando os direitos. Por quê? Porque a igreja não está se posicionando também. Mas não é por causa das passeatas. Eles estão adquirindo os direitos por causa do Congresso Nacional. E também pela defesa, pelos movimentos que eles fazem. Não, Todas as vezes... Mas os movimentos só são aprovados através do Congresso Nacional, não por causa de passeata. Por exemplo, vamos lá agora, está tendo passeata do Exu, do Satanás. Isso quer dizer que agora no Brasil vai haver uma lei favorável, apesar que está tendo, né? Já está tendo. No Maranhão o bicho está pegando lá, que diabo não pode mais ser chamado de diabo, nem expulso. Não sei, saí de lá faz tempo. O diabo agora tem que ser chamado de entidade, né? A gente está vivendo em um tempo tão difícil que demônio não pode mais ser chamado de demônio. O pote está mijando no cachorro. Me siga para mais memes. Mas vamos lá, eu preciso saber. Você falou que o Leonardo Salles perdeu crédito por causa disso, por causa da exposição, tatuagem? Não, pra mim, na verdade, ele não perdeu porque eu nunca construí um crédito assim com relação a ele, porque eu não sigo ele. Mas tem muita gente que o apoia. Vitória Souza perdeu crédito por... Não, ela não perdeu crédito também porque, assim, o que eu vejo a Vitória hoje é como alguém que está
precisando de ajuda. Ela tá, assim, quando eu vejo assim, meu Deus, essa menina tá precisando de ser ajudada, inclusive na forma dela se vestir, que esses dias eu vi ela com a roupa nada com nada combinando. Mas, enfim, ela precisa de alguém que faça essa parte de mentorear ela de forma correta. Precisa, sim, de uma ajuda de um psicólogo para não ir pra internet chorando, desabafando, que tudo que acontecesse comigo, eu fosse expor na internet, então eu vivia me expondo. Mas é necessário a gente se preservar. Então, assim, à medida que você é exposto, você tá dando abertura para que as pessoas julguem teu comportamento. Valdemiro Santiago perdeu o crédito? Com certeza, né? Por quê? Pelo fato de que ter se envolvido em tantas questões de escândalo financeiro. Porque um homem de Deus, a Bíblia diz o quê? Que não é dado a homens de Deus, a mulheres de Deus, ao povo de Deus se envolver nesse tipo de situação. Tanto com... Porque para algumas pessoas, escândalo é só área sexual, mas não é. Escândalo é tudo que envolve algo que vai chocar as pessoas, que vai trazer tristeza pro coração dessas pessoas e fazer elas desanimarem do evangelho. Perfeito, missionária Ruth. Pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva aí agora no nosso canal, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez a missionária Ruth Benigno. Hoje ela veio com a língua afiada, irmão. É brincadeira, viu? Eu falo isso pela amizade que nós temos, mas eu respeito muito a Ruth, pela vida que ela tem com Deus, pelo chamado, pela vocação. E é uma biblicista. Eu conheci a Ruth, ela começou a fazer live na página Eu Acredito na Minha Geração. 2020. 2020, né? Isso. Profetizou muito lá, Ruth? Não, eu preguei. Ô, missionária, se te convidasse para pregar na igreja e perguntasse para você se você ia profetizar, ia revelar alguém, qual seria a sua resposta? Não, eu vou expor o que a Bíblia diz. E a palavra por si só, ela já vai no coração da pessoa de forma profética. Ontem eu ministrei numa tarde da bênção e tinha uma pessoa lá que quando terminou, ela disse assim, irmã, tu veio aqui pregar só para mim, tu saiu de casa só para pregar para mim. Eu não entreguei uma profecia para ela. Mas Deus já te usou em profecia, revelação? Já, sim. Você acredita nesses mistérios? Com certeza. É porque assim, a gente está vivendo os extremos, né? Sim. Existem coisas que eu falo aqui com você e eu me coloco na condição do contraditório. Não é porque eu estou do outro lado, é porque eu preciso apresentar o contraditório para sugar o máximo do seu conhecimento. Então, sempre vai ter oposição. Porque se nós dois ficar falando na mesma linguagem aqui, vai ficar chato o assunto. Sim. Então, tem que ter bagunça. O Léo fala aqui que nesse podcast, o que dá resultado é o que, Léo? Fala aí. Choro. Briga. E o que mais? Polêmica. Choro, briga e polêmica. Então, tem que... Hoje eu não vou chorar, não. Mas então, nós estamos vivendo os dois extremos. Ao mesmo tempo que nós temos os cessacionistas, aqueles que desacreditam da existência das manifestações dos dons espirituais, e eles fervem na internet, viu? São um monte de intelectuaizinhos que ficam criticando o movimento pentecostais. Dizendo, esse negócio de dons, de profecia, de mistério, de movimento do Espírito é coisa de bitolado, é invencionice de pentecostais. Eles desacreditam. Então, essa galera está tendo um público que está abraçando muitos jovens, principalmente os jovens pentecostais, que cresceram acreditando na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Só que aí a gente tem um outro extremo que acaba sendo motivo de chacota e zombaria para o movimento pentecostal clássico, que é sadio, que é saudável e que é verdadeiro, que são aqueles que beiram a idiotice, que é os pentecostais extremistas, que entra aí, de fato, aqueles que eu falei, que brincam com línguas estranhas. Por exemplo, o Joma. Joma, ele é apelidado de Joma através de uma das palavras de línguas estranhas. Aí perguntaram para ele, o que é Joma? Ele disse, é um espírito guerreiro que saiu das matas virgens. Isso é Satanás, poxa. Exatamente. É diabo para banalizar um movimento verdadeiro e do céu, que é o movimento pentecostal. Então. Aí vem o profeta Alabashai. Cara, Alabashai também já é originalizada de uma palavra que para nós é mistério. Sim. E aí tem muita gente brincando. Tudo começou de forma com humor, né? Lembra da época, Jacinto do Manto e tal, que ele foi repreendido até pelo pastor Silas Malafaia por falar em línguas estranhas. Agora ele parou. Mas assim, começou essa galera brincar com línguas estranhas através do humor. Aí agora se tornou, de fato, bizarrice e idiotice. E o pior de tudo é que essa galera tem público brincando com os mistérios de Deus. É isso que me entristece. Porque pessoas saudáveis, elas não têm o alcance que essas pessoas têm. Esse besterol evangélico tem um alcance muito grande. Por quê? Porque a nova
nova geração que está surgindo, ela não quer compromisso. Então, é necessário que a gente bata, enquanto a gente tem saúde, vida, espaço, a gente bata no pecado e mostre o caminho certo. Por exemplo, eu creio na atualidade dos dons. Eu creio, sim, no dom de profecia, no dom de cura, no dom de discernimento, que pouca gente busca hoje nos dias atuais, mas tem uma diferença muito grande entre pentecostais e neopentecostais. São dois mundos diferentes. Por exemplo, os pentecostais têm doutrina, os pentecostais, eles seguem, né, a doutrina, a risca, mas os neopentecostais, eles não têm preocupação com isso. Eles têm falta de compromisso com a verdade bíblica. E esse movimento, ele começou nos Estados Unidos e veio para cá, porque o Brasil importa tudo que os Estados Unidos promovem. Não só isso, mas também, por exemplo, Ministério Feminino é algo que começou lá, veio para o Brasil. Ministério Feminino, que pastoral feminino. Sim, Ministério Pastoral Feminino. Porque todos nós somos pregadores, mas há um Ministério Pastoral Feminino que a Bíblia não respalda. Mas continua sobre as bizarrices do meio. Sim, justamente. Mas sobre isso, o que acontece? A gente tem que conhecer a palavra para a gente se opor a isso. Eu, por exemplo, não dou ibope para esse povo, eu não sigo, porque se eles não têm público, eles vão abandonar, eles vão parar. Com o tempo, eles vão deixando essa prática idiota, né? Se, por exemplo, não tiver pessoas que se dizem profetas e vão pregar, e vão vão liberar a palavra profética de bênção na vida, por exemplo, do Carlinhos Maia e do marido dele, que estão ali, né, em uma posição alta ali nas mídias sociais. E se não tem alguém que vai lá e profetiza bênção na vida deles, você sabe que aquela pessoa não vai ter o ibope que ela teria se ela faz uma coisa como essa. Então, assim, tem a turma que vai lá e libera a palavra profética. Isso vai trazer vergonha para o evangelho verdadeiro, porque a gente não tem se posicionado. Então, o que acontece? As páginas precisam dar visibilidade para quem prega a verdade, para quem fala a verdade. A mídia tem que voltar para os verdadeiros. É por isso que eu fico com o pastor Gesiel Gomes, pastor Eliseu Rodrigues, sim, e outros pastores Leonardo que Salles, né? São homens de Deus, que defendem a palavra na essência, defendem a teologia, defendem o conhecimento e o estudo bíblico. Tem tantos pastores aí, até mesmo no meio reformado. Pastor Hernandes Dias Lopes é um grande mestre, sim, que tem que ter cada vez mais... Caio Fábio também. Eu vou repreender o demônio da vida dele, para tudo. Não, hoje ele tá. O Caio não, você não gosta do Caio, por favor. Não, então, o que acontece? Eu penso, né, que a gente precisa trazer o povo para o certo e não ficar só expondo errado. Porque se eu corrijo meu filho dizendo você errou, e não mostro para ele o caminho para ele acertar, eu vou estar só gerando pessoas feridas, gerando um filho ferido. Então, assim também tem que ser a igreja. Por exemplo, quando foi a última vez que tu pregou sobre arrebatamento? Quando foi a última vez que tu pregou sobre santidade? Eu preguei essa semana sobre arrebatamento, sobre santidade. Mas a gente vê poucos eventos, poucos congressos. Eu fui nos temas, né? Os temas desses, Eu sempre vou no tema também. Esse tema foi, guarda o que tens. Jesus vem, guarda o que tens. Eu já preguei esse final de semana, foi uma bênção. Aí depois eu preguei no outro, perseverando no Senhor até o fim. Então foi... É calvinista. Perseverando a perseverança dos santos Tiago 1,12, perseverando. Então, assim, você perguntou, eu respondi, eu preguei. Não, então, pois é, mas assim, esse ano eu já ministrei sobre o guarda o que tens a igreja de Filadélfia, já umas 20, 30 vezes. Infelizmente, mensagem, né? Não estou repetindo mensagem, é as igrejas que estão sem criatividade para fazer tema para os congressos. Mas aí o que acontece? Eu sempre prego no tema, sempre vou ministrar no tema que eles me propõem. Mas o que acontece? Hoje os temas de congresso, os temas de evento, tema de campanha, na maioria receba, tome posse, são coisas que é para o homem vir e ganhar. E o culto não é sobre receber, o culto é mais sobre dar do que sobre receber. Então há um princípio normativo para o culto, que se esse princípio é seguido à risca, principalmente dando tempo para pregar a palavra, o povo vai ser alimentado de forma correta. E gente alimentado, o povo costuma dizer com relação à questão matrimonial, né? Quando ministra assim para casais, diz assim, olha, se você estiver bem alimentado, com seu arrozinho com feijão em casa, você pode ver uma picanha na rua e você não vai querer. Eu já digo o contrário. O alimento, a Bíblia pregada na essência, ela sim é o melhor alimento. Não é aquele movimento que acontece ali. E também no casamento. O melhor é o alimento de casa. A picanha está dentro de casa, que no caso é sua esposa, que no caso é meu marido. E você não precisa encher seus olhos com coisas lá fora, porque por mais apreciativo que eles sejam, vão lhe dar uma indigestão. Então assim também é o evangelho. Ou eu sou radical com relação à questão da pregação
pregação do evangelho, porque é a radicalidade que me trouxe para essa vida de santidade que eu vivo hoje. Porque eu já convivi com contextos, né, pecaminosos no nosso meio, que eu olhava e dizia, poxa, essa pessoa admirava tanto ela e agora eu vejo que ela tem essa falha. Eu sei que todos nós temos falhas, mas uma coisa é eu cair aqui, bater a poeira, me levantar e ir em frente. Outra coisa é eu me conformar com esse pecado e continuar praticando ele, porque ele vai me lançar no inferno e quando ele vier à tona vai decepcionar muita gente. Mas o que acontece? A gente precisa ser radical com isso. Então, a igreja precisa trazer mais a questão da vinda de Cristo, do arrebatamento e da seriedade do pecado. A igreja precisa mais saber de doutrina, né? Sim. Doutrina bíblica. É que as pessoas confundem muito doutrina com uso e costume. Mas a gente está falando de doutrina bíblica, é santificação, santidade, justamente, vinda de Jesus. A doutrina da salvação, isso, a doutrina do Espírito Santo, doutrina sim, bíblica no geral. Está faltando realmente? Está faltando? Eu não me lembro quando que foi a última igreja que eu visitei ou que me convidaram para pregar, que foi sobre algo relacionado a isso, essa profundidade bíblica. Mas nós temos, eu penso que a maioria ainda está vivendo o verdadeiro evangelho. Entre o falso e o verdadeiro, eu acho que o falso, ele é menor. Só que o falso, ele faz mais barulho. Justamente. Entendeu? E aí o povo vai movido pelo quê? Pelo barulho. O povo vai movido pelo movimento. Não, ali, se tu for ali, alguém vai revelar teu CPF, tua identidade, a placa do teu carro, até o nome do teu marido. Então o povo vão, entende? O povo vão. Mas o verdadeiro ainda... pode estar em silêncio, mas o verdadeiro ainda está ganhando vidas, está alcançando. Gente, você vai nas comunidades, você vê igrejas cheias. Ali tem o verdadeiro evangelho, de pessoas evangelizando, ganhando vida para Jesus. Toda instituição, toda denominação vai ter os seus erros, vai ter as suas falhas. O sistema falha. Sim. Né? O sistema falha, mas vai ter ali o verdadeiro evangelho, sim, que está sendo pregado. O problema é que o falso faz muito barulho, porque o falso ele gera escândalo. Infelizmente. E infelizmente, por gerar escândalo, a mídia vem. Porque uma coisa que a Vitória disse, ela tem razão nisso. Cara, nas redes sociais, Bíblia não dá ibope, o povo não quer saber de Bíblia. Você lá na sua rede social, você coloca conteúdo bíblico, teológico, o povo não vai, não comenta, não interage. Agora, por que o conteúdo falso dá ibope? Porque quando você coloca um conteúdo bíblico, aquele que concorda com o que você falou, que é Bíblia, ele não vai comentar. Ele não curte, ele não interage. Ah, essa é uma verdade que eu já sei, ela tá certa. Não vai comentar, não vai interagir com você. Agora, se é um conteúdo que propaga o falso evangelho, até cuspindo, que propaga o falso evangelho, o que vai acontecer? Esse que sabe do verdadeiro evangelho vai lá e comenta. Ele dá engajamento, poxa. Pois é. Porque daí vai vir um fã da pessoa e vai combater. E aí, nesse embate, o conteúdo da pessoa vai crescer e vai acabar fazendo barulho. Mas os verdadeiros estão aí. Nas redes sociais você encontra mais pessoas que propagam o evangelho verdadeiro, só não tem tanto ibope, do que pessoas que propagam o evangelho falso. Só que esse que propaga o evangelho falso tem barulho. Justamente, tá cheio de seguidores, né? Então, assim, voltando para a questão dos neopentecostais, eles não aceitam teólogos, eles não aceitam ensino, eles dizem que não precisam de teologia. Vira e mexe, eu vou numa igreja assim, se eu prego Bíblia, eles já vêm no meu ouvido, né? Alguns pastores chamam o povo para frente. Pastor, vou chamar. Termina ali, entrega o microfone, mas só isso. Entende? Então, assim, eles esquecem que Bíblia de estudo é escrito por teólogo. Eles esquecem que os comentários bíblicos são escritos por teólogos. É então, que a teologia, assim, um tempo atrás, foi satanizada também. Mas, né? Pois é, mas a gente está vivendo num tempo em que não é mais. E a gente precisa trazer esses jovens, esses adolescentes, essa nova geração para o estudo da palavra, porque é o estudo que vai produzir esse crescimento e vai preparar os novos pastores. Que eu fico muito preocupada com a nova geração. Porque se a geração atual já está dessa maneira, a tendência é que vá piorando, né? A tendência é que a ladeira desça. E a gente tem que preparar esse povo hoje para que amanhã ainda tenha defensores bíblicos da verdade. Porque senão, né, o caldo vai entornar. E a igreja será culpada. Sabe por quê? Porque tem algumas igrejas, no nosso meio pentecostal, igrejas tradicionais, igrejas sérias, que elas não preparam obreiros. Elas não investem nos seus obreiros. E nisso eu tiro o chapéu para a igreja batista, presbiteriana, porque eles escolhem as pessoas que têm aptidão, inclinação ministerial e investem neles. Investem para uma faculdade, para uma graduação, mestrado, doutorado, enfim. E a nossa igreja precisa investir também. Viu que a pessoa tem uma inclinação para isso? Investe, apoia, abençoa, levanta, dá oportunidade, porque é necessário. É que a nossa igreja está precisando de mestres. E os mestres que nós temos, eles não são muito valorizados. Infelizmente. Nós até temos mestre, Sim. mas são poucos. E o pouco que temos não são valorizados. Porque
A galera tem a capacidade de pagar 6 mil para um avivalista vir no evento, mas não tem capacidade de dar o mesmo valor para um evento, para o mestre vir falar sobre um tema específico para agregar valor e conhecimento na igreja. É verdade. Não então, são valorizados. 40 mil reais, né, para uma pregadora não conhecida. Fale mal dos outros, não. Ô, Léo, me ajuda aqui, Léo. Mas... Agora ele quer falar da Camila Barros. Não, quero não, eu amo ela. Querida. Eu amo e admiro ela. Crente, serva de Deus. Oh, mas então, isso aí também causa escândalo, essa questão de altos cachês. Por exemplo, eu não concordo que a igreja não abençoe de forma igual os pregadores da palavra. Até porque tem um que está na mídia, que teve mais oportunidade, o que não está na mídia não significa que não se preparou tanto quanto. Mas a gente precisa investir em ambos e se abençoar um, tem que abençoar o outro também. Por exemplo, você já ganhou 40 mil reais numa oferta? Não, mas também eu Valores. Eu nunca aceitei o convite. Essas coisas, eu penso que antes de chegar naquele nível, deveria ter analisado antes, né? Quem está patrocinando, quem está dirigindo, quem está no púlpito, quem não está, para não chegar nessas vias de fato. Vamos lá, pastora Ruth. Ô, Léo. Nós precisamos... A gente foi conversando, você já viu o horário, cara? Já. O Léo já tá mandando mensagem aqui para mim, você acredita? Tá amarrado. Tá. Olha o horário, olha só. Ministério Pastoral Feminino. Eu tô vendo aí você batendo toda hora nessa tecla. Eu acho que você quer falar, porque você começou a falar aqui da outra vez. Sim. Sobre o Ministério Pastoral Feminino. Então, por que você é contra o Ministério Pastoral Feminino? Não sou contra, é a Bíblia. Você é uma mulher, você vai contra as mulheres. É a Bíblia que não dá respaldo para o Ministério Pastoral Feminino. Mulheres de Deus que estão pastoreando, então, olha, cuidando das ovelhas. Olha, eu até trouxe para provar. Eu já li o contra e o a favor. Esse livro é a favor do Ministério Pastoral Feminino e esse é contra. Então, assim, eu não tenho como hoje dizer que defendo algo ou não defendo sem antes ter estudado, né? Então, é por isso que quando o pessoal vai para a internet desabafar, dizer, mas você tá indo contra o que Jesus disse. Não, eu não tô. Pelo contrário, eu estou lendo atualmente esse livro aqui da doutora Ruth Salviano, que é Teólogas da Igreja Medieval. Ela vai contar os desafios que as mulheres enfrentaram, pastor, quando elas estavam nesse período, né, que era o período da Idade Média, o período da Idade das Trevas, que chamam, né? E ela vai mostrar muitas mulheres no ministério. O que essas mulheres faziam? Essas mulheres, elas não casavam, ou então elas saíam das suas casas e elas iam fazer um trabalho para o Senhor específico, um trabalho pontual, um trabalho que não era necessariamente estar encabeçando um ministério. Porque eu nunca invalidei, e a Bíblia também não invalida, que a mulher pregue, que a mulher esteja em posição de liderança para outras mulheres, para crianças, mas o ministério pastoral feminino não é bíblico. Primeiro, na criação, Deus estabeleceu uma ordem. Quem é o cabeça? É o homem, e a mulher, ela é submissa ao homem. Agora, imagina... Você ia falar que era a cauda, daí eu ia falar, você precisa conversar com o doutor Alderir depois dessa aí. Misericórdia. Olha aí, ó, a mulher, um pastor como esse, né, que é um mestre, né, escreveu até uma Bíblia comentada, ele ter coragem de ir para uma igreja... 4 Bíblias escreveu. Foi? Eu não acompanho ele também, né? Eu tô bem... É difícil para conseguir acompanhar alguém do nosso meio. Porque tem muita gente. Mas aí... tá sabendo de tudo, né? Porque já vai falar do que... Tô sabendo, porque, mas o que acontece? O cara vai para um púlpito de uma igreja dizer, se o teu marido te manda rastejar, rasteja. Quem rasteja é cobra. A mulher, ela tem que ser respeitada como... A Bíblia não manda a mulher amar o marido, manda a mulher respeitar. Mas diz que o marido tem que amar a mulher e, se necessário for, tem que dar a vida por ela. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse linguajar. Porque tem um linguajar crentez, mas também tem um linguajar diaboliquez, né? Porque isso aí é uma coisa diabólica. A mulher não tem coisa nenhuma que está se rastejando aos pés do marido. E ser submissa não é rastejar, não? Não é não. Ser submissa é entender que o marido está numa posição de autoridade. Por exemplo, como é que o meu marido manda em casa e eu vou mandar na igreja nele? Porque não adianta. Olha, eu falei que ministério, missionário, todos somos missionários. O missionário, uma diaconisa, ela pode... o pessoal diz assim, mas isso aqui não está na Bíblia. Não tem na Bíblia o nome, por exemplo, missionário. Por que você é missionária? Primeiro, eu fui consagrada missionária e Jesus, quando ele manda irmos em Mateus 28, todos nós, ele está fazendo todos os cristãos, todos os adeptos do cristianismo missionários. Está dizendo ide e pregar. Então, somos todos missionários. E, em segundo lugar, ainda que fosse, né, uma consagração, que a Bíblia necessariamente não fala, não cita esse nome, não é uma posição de autoridade. E o pastor, ele é uma posição de autoridade na igreja. E a pastora não? Não
existe pastora por causa disso, porque a mulher não foi chamada para estar em posição de liderança, de autoridade. No Antigo Testamento, todos os homens que Deus levantou, Deus fez aliança com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Noé, por exemplo, que não ia mais destruir a terra com água. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aí veio José. Aí o povo de Israel desce para o Egito. Deus levanta Moisés. Moisés morre. Deus levanta quem? Josué. E por aí vai. Deus vai levantando juízes. Aí no meio dos juízes se levanta uma mulher, Débora. Eu, Débora, me levantei, né, como profetisa em Israel. Ela era uma mulher que Mas pode ser profetisa e não pode ser pastora? Ela era uma mulher que julgava conflitos. Ela profetizava, mas ela não exercia ensino de autoridade sobre o povo. Por exemplo, ela foi juíza por causa da omissão dos homens. Aí alguém foi para os comentários da página lá que publicaram o vídeo. Ah, mas hoje os homens também estão se omitindo. Mas ela não convocou, por exemplo, ela não tomou essa posição de cabeça porque não foi ela que convocou o povo para a guerra, foi Baraque. E quando Baraque se recusa a fazer o que ele precisa, ela vai fazer o quê? Ela vai confrontar. Quando ele insiste, né? Não, mas se você não for, eu não vou. O que ela vai dizer? Ela vai repreender para que ele tomasse a sua posição. Então, assim, não existe respaldo para ministério pastoral feminino na Bíblia. Ah, mas ali na Bíblia, lá em Romanos 16, Paulo cita várias mulheres. Eram mulheres que estavam em posição de serviço e não de liderança como pastoras. Entendi. Mas existem as mulheres que pastorearam na Bíblia, não existe? Animais, sim. Mas quem pastoreou o animal não pode pastorear a gente, não? Não. Por que não? Porque não é bíblico. A Bíblia não está dizendo isso. Se a Bíblia não diz, a gente não fala. Existe gente mais teimosa do que animal, poxa. Olha, a Bíblia vai falar, voltando a falar sobre Débora. Débora, ela não vai liderar ali no período da guerra, ela não vai liderar. Baraque vai fazer isso. Os filhos de Israel, eles subiam ela para juízo, mas aquela palavra ali, julgar, ela não significa ensinar, ela não significa governar. Aquele julgamento de Débora era para decidir controvérsias, não era nada numa questão de liderança mesmo. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Por exemplo, a questão desse livro aqui, as mulheres eram líderes na época, mas elas faziam, sabe que tipo de trabalho? O trabalho que as mulheres pastoras hoje não querem fazer na grande maioria, porque hoje, algumas mulheres pastoras que eu conheço, que só existem no nosso meio pentecostal e neopentecostal, essas mulheres, elas estão em posição de liderança, né? De mandar, de dar ordens. Não existem comunidades que não se intitulam nem como pentecostal, nem neopentecostal, e elas são pastoras. Mas isso aí é de uma cultura, já vem de uma cultura americana, não havia. Olha, se você olhar na história da igreja, não existiam pastores. Jesus não levantou nenhuma... Então, se não é bíblico, não deve ser? Com certeza não. Jesus não levantou nenhuma discípula para andar com ele. Tinham as mulheres que o serviam, mas elas não tinham posição de ensino, de liderança. Uma outra coisa... Então, se a mulher se intitula pastora, ela está pecando? Sim, ela tá pecando? Não, escuta, se a mulher se intitula pastora, ela está trazendo para ela uma posição que Deus não chamou ela para exercer. E ela pode ser penalizada com isso na eternidade? Isso aí é só o Senhor que pode dizer. É porque, tipo assim, eu vejo as pessoas discutindo. Ah, não deve ser pastora. Outros dizem, deve ser pastora. Mas o que vale não é o trabalho que a pessoa está desenvolvendo para o reino? É o que eu te falei da outra vez. Antes. Tem muita coisa que está dando certo que Deus não aprova, né? Então, assim, o crivo não é esse. Ah, porque está dando certo, porque eu estou ganhando, porque está produzindo, não. Então, se Deus não está aprovando, quer dizer que isso compromete a salvação da pessoa, não? A Bíblia, ela não me dá respaldo para isso. E a Bíblia também, ela não assegura de que alguma coisa, só porque está dando certo, vai ser aprovado por Deus no final das contas. Por exemplo, Jesus poderia ter escolhido uma mulher para caminhar com ele. Ele escolheu 12 apóstolos. Quando Judas trai ele, ali o que fizeram? Levantaram quem? Matias. Não levantaram, por exemplo, Maria Madalena, que já andava com ele. Ah, mas foi uma mulher que foi a responsável, estava todos os 11 discípulos ali presos, dentro de um quarto, atemorizados quando Jesus ressuscita, e ela vai lá e leva a palavra. Mas sim, isso aí é apenas uma propagação, isso dá respaldo, inclusive, para a mulher pregar a palavra, mas não para pastorear. Então, a gente não precisa, por exemplo, uma função na minha casa que só meu marido faria, subir em cima de casa para tirar uma goteira. Eu preciso fazer essa função que ele tem que fazer, que é como homem ele deve fazer, para provar que eu sou igual a ele, porque quando a Bíblia vai dizer que diante de Deus não existe nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, o que ela está querendo dizer? Aquilo ali é para salvação, não é para liderança, não é para o pastoreio. Por exemplo, lá em Atos 1:23, eles levantaram Matias, né, como discípulo, não levantaram uma mulher. E por aí vai. Se você olhar durante toda a história da igreja, Paulo vai falar sobre o padrão bíblico para pastor, que é masculino. Então, biblicamente, não existe ministério pastoral feminino? Feminino para pastorear, não. Mas a sua visão como Ruth, hoje,
Você disse que teve agenda cancelada por não concordar com o Ministério Pastoral Feminino. Qual a sua visão, assim, hoje, dentro da nossa cultura, dentro do contexto que a gente vive, que existem muitos homens banana, tem gente que não consegue liderar nem a sua própria casa. Em contrapartida, existem mulheres aguerridas e guerreiras que estão desenvolvendo um trabalho de excelência para o reino, ganhando vidas, orientando, pastoreando, tirando pessoas da garganta do inferno e transportando com a graça de Deus para fazer uma triagem, para ir para o céu. Sua visão hoje a respeito do Ministério Pastoral Feminino? Biblicamente, não é. Mas você, como é que você vê? A minha visão é que eu não preciso, para que eu traga frutos para o reino, para que eu traga vidas para Cristo, eu não preciso necessariamente estar dentro de uma igreja exercendo um ministério e uma função pastoral. Vou te dar um exemplo. Na cidade que hoje eu resido, tem uma mulher que lidera uma casa de oração, não é uma igreja. Por 2 anos consecutivos, ela tentou me agendar para ir nessa igreja. Só que chega alguém e diz assim, ela já fala comigo, já marca a data, mas alguém chega assim e diz assim, não, eu estou sentindo que é alguém, eu estou sentindo que é outra pessoa. E aí a pessoa se deixa levar por isso. As mulheres, elas se deixam levar muito mais fácil. Então, assim, hoje... Pela emoção, ela é muito emotiva, sim. né? Então, hoje, se a mulher quer exercer algo para o Senhor, que ela faça isso debaixo de uma cobertura. Por exemplo, os Gideões têm uma missionária na África que ela faz batismo, ela está ali liderando uma igreja, Deus, né? A missionária Márcia. Márcia, né? A Sim. missionária Inês, eu acho que ela é Não sei. É Acre. Então, é uma mulher de Deus e ela está fazendo, mas ela está debaixo da cobertura espiritual do pastor Zilmar. Então, vamos fazer para o Senhor o que a gente pode fazer a tempo e fora de tempo, mas não necessariamente trazer para nós uma função que não nos cabe. Lá em Balneário Camboriú, eu conheço uma mulher que ano passado, ela abandonou a igreja, a casa e saiu e foi embora com os filhos, veio para o Paraná. Por quê? Ela estava fadigada, estava comprometendo a saúde e o esposo acabou descobrindo algumas coisas ali que aconteceram com o esposo, que ela ficou frustrada porque ela estava exercendo uma função que ela não foi chamada. Eu vejo muitas mulheres, inclusive pastoras, vamos supor, a Viviane Martinello é uma pastora, mas ela está debaixo da cobertura do marido. Assim também a Thalita Pereira. A Nayane. E por várias mulheres de Deus que eu vejo hoje recebendo esse título de pastora, porque eu não sou contrária de que a mulher do pastor seja chamada de pastora, se bem que a mulher do médico não é chamada de médica, né? Se bem que não é porque você é pastor que sua mulher tem que ser chamada de pastora, mas se mas dentro de um contexto ministerial, a mulher do pastor está auxiliando o pastor no ministério pastoral. Sim, ela é uma auxiliadora. Então, não necessariamente uma pastora. Mas se você faz isso por honra, tudo bem. Mas dizer que a mulher ela pode estar ali numa posição que Deus não chamou ela para estar, não chamou ela para ocupar, é bem contraditório. Porque se a Bíblia não dá respaldo, por exemplo, quando Jesus escreve aos anjos da igreja em Apocalipse 7, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Tiatira e por aí vai. Ele fala ao anjo da igreja. Ele não se dirige à igreja, ao povo. Ele se dirige ao anjo da igreja. Então é um pastor. O que Paulo vai dizer? Marido de uma só mulher, ele tem que ser apto, o obreiro, o homem. Então sempre está voltando para essa figura masculina. E as pessoas todas que defendem o ministério pastoral feminino hoje, ou é com base em experiências pessoais, ou é com base em pequenos ganchos que elas pegam ali na Bíblia. E eu teria vergonha de defender algo como válido, sendo que o Senhor não deixou explícito, porque a forma dele ser cultuado, ele deixou na Bíblia. A forma dele ser, de nós regermos o culto, que deve ter oração, louvor, ensino, oferta, comunhão, se o Senhor estipulou essa forma, esse critério para que o culto se baseie dessa maneira, por que eu quero trazer novas coisas e inserir no culto? Por que eu tenho que trazer novos modelos de mulheres no ministério? Esse livro aí, O Poder da Mulher na Pregação, ele mostra que grande parte das mulheres... Você presente para mim esses livros? Não, jamais. Não empresto o livro é igual marido. Não pedi emprestado, perguntei se ele trouxe nem dado. Esse livro, O Poder da Mulher na Pregação, conta que as mulheres americanas, quando se levantavam para pastorear, algumas delas, elas eram ignoradas pelas próprias mulheres dentro da igreja, que elas não queriam respeitar, elas me devolvam. E assim, haviam casos extremos em que essas mulheres estavam pregando e as mulheres dentro da igreja viravam as costas para elas, porque não queriam ser pastoreadas por elas, por mulheres. Então, para que eu vou sobrecarregar minha alma de tanta coisa, de tanta fadiga, sendo que eu já tenho meus problemas externos, para trazer para mim um título que não me cabe? Não tem necessidade. A gente não precisa chegar a esse ponto. Agora, Tito vai dizer que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. E aí há uma área que está em grande deficiência na igreja. Cadê as mulheres mais velhas para ensinar as mais novas? Ensinadoras, né? Cadê as mulheres mais velhas que vão ensinar não só com exemplo, mas também com a Bíblia, com a teologia também? Porque a gente não vê. Então, assim, por isso está se criando uma nova geração de mulher mimada, que qualquer coisa que acontece no casamento, eu vou largar esse marido por incompatibilidade, por afinidade, que a outra vez que eu tive aqui, eu não falei que o novo casamento é respaldado para todas
todos os casos, inclusive, né? Que fique bem claro, para fechar aqui essa questão. Hoje a gente está vendo em massa, hoje não tem mais diferença entre a porcentagem de divórcio na igreja e no contexto secular. Por quê? Porque o povo não está sendo ensinado. E essas mulheres mais velhas, elas precisam ensinar as mais novas, mas... E você está começando a ensinar, né, Ruth? Pois é, já estou ficando velha. Então é necessário que a gente traga as coisas para essa seriedade, porque cadê as mulheres? Não tem uma disputa numa porta de UTI de um hospital. Eu quero entrar para evangelizar as pessoas que estão na UTI. Não tem uma disputa para que as mulheres estejam lá no presídio, nas casas de passagem, evangelizando as pessoas. Aí o povo diz assim, lá no Instagram, algumas pessoas comentaram, Jesus está perto de voltar, pleno século XXI, estão debatendo quem pode e quem não pode. Tá bom, e você ganhou quantas almas para Jesus esse ano? O que você tem feito para o Senhor? Porque eu só posso dizer que alguém está errando por estar defendendo algo se eu conheço, se eu tenho respaldo para isso, ou se eu estou fazendo algo para que o reino cresça. Perfeito, missionária. Incrível. Tem mais alguma coisa sobre esse tema? A gente precisa encerrar. O Léo já tá mandando mensagem aqui, ó. Ó pro Léo aqui, ó. O que o Léo mandou, ó. Ele tá se referindo a você, ó. Áudio 2 vezes, sabe aquele áudio? Sério? Aí colocou assim, ó. Mas que injusto. Aí colocou assim, daí vem tu, menos 30. Ele tá dizendo que eu sou lento. É forte. Ele tá dizendo que você fala rápido e fala bem, e ele tá dizendo que o meu raciocínio é lento, ô Léo. Achei que você era meu amigo, Tem cara. que rever essa amizade. Tá tomando algum remédio? Rapaz, ele tá dizendo que eu tô lento. Olha aí. Ô, Ruth, mas qual pergunta na vida você gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Nossa, nunca pensei sobre isso. Isso aí foi profunda. Não, não pergunte o que é a vida. Não, eu tô te perguntando qual pergunta que você gostaria de responder, mas nunca te fizeram. Ficarei em silêncio. Então é isso aí, nós vamos encerrando mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Nessa feita, recebendo mais uma vez a missionária Ruth. Foi uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado em compartilhar um pouco do depósito que Deus tem feito na sua vida e acrescentar em nós um pouco de conhecimento e informação bíblica. Suas argumentações foram plausíveis. O que é? Não sei. Não é? O que aconteceu, mano? Nada. Hã? Sim. Que mensagem? Pode passar que ela passar uma mensagem? Não, ela está pedindo para eu deixar uma mensagem bíblica para as pessoas que estão nos ouvindo. Vai, deixa a mensagem bíblica. E olha naquela câmera ali e... Então, queridos, é uma honra, pastor, estar aqui, viu? Eu gosto muito de conversar com você e compartilhar a palavra. E deixo aqui uma dica, né, para todo mundo. Vamos estudar a palavra, vamos nos alimentar, vamos nos encher de Deus, vamos buscar fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Eu espero ter outras oportunidades de estar aqui, de compartilhar mais da palavra e falar menos de mim e mais de Jesus. Ele é a causa pela qual nós vivemos, nos movemos e existimos. E todas as coisas foram feitas por Ele e a nossa vida é dele. Você costuma sempre perguntar, né? E finalizar com essa pergunta, o que é a vida? A vida é o agora. Esse mês eu perdi 2 pessoas próximas, uma amiga e alguém que fez parte da minha vida por algum tempo, é tio dos meus filhos. E os 2 morreram assim de forma muito repentina. A gente não esperava, são pessoas novas. E a gente sabe que estamos numa fila invisível que a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada e a gente precisa estar pronto para se apresentar diante do Senhor. Que nós venhamos ser achados dignos de ter o nosso nome escrito no livro da vida e estarmos preparados para quando Jesus voltar. Perfeito. Eu gostei daquela analogia lá que você falou da outra vez, a W. Tozer. Não, é Russell Shedd. Como é que é? Ele disse que triunfo não é ausência de batalhas. Então fala de novo aí. Russell Shedd disse, aí você continua, só pra gente fazer um corte legal, que vai ficar top, vai. Olha pra câmera ali. Russell Shedd disse que Não, volta. Mas olha pra câmera. Vou te falar. Vai, mas tu tem que chorar. Brincadeira. Para. Olha lá, Russell Shedd, vai. Seu Shedd disse que triunfo não é ausência de batalhas. Ele disse que quando os soldados voltavam da guerra, voltavam em triunfo. Alguns voltavam marcados, feridos, machucados, mas voltavam com vida. E ele disse que no grande dia do Senhor, nós também estaremos lá. Alguns chegarão feridos, machucados, pelas perdas da vida, pelas lutas que enfrentaram, pelas rejeições que sofreram, pelas portas fechadas que receberam também, pelas injustiças cometidas contra eles. Mas quando chegarmos lá, nós vamos nos esquecer de tudo que ficou para trás, porque finalmente nós estaremos lá. Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida e que o Senhor nos conduza em vitória até chegar diante dele. Ruth, obrigado. TV Fusão, gratidão mais uma vez por permitir estarmos aqui nesse espaço. Léo e Juliano,
toda a galera aqui da TV Fusão que disponibiliza não, né? Mas se você tem um podcast no papel em mente que você queira colocar em prática, você tem um estudo bíblico ou um comercial, uma propaganda que você quer colocar nas suas redes sociais, seja lá o que for, vem aqui, faça um orçamento aí com o pessoal da TV Fusão, eles vão lhe auxiliar e também te servir da melhor forma possível. Faça o seu conteúdo e eu quero ser o primeiro a curtir para você bombar nas suas redes sociais. Eu vou nessa. Sábado, com a graça de Deus, estaremos de volta. Vai estar aqui conosco Zion, do canal Fala Zion. Eu vou ver se eu aumento a minha velocidade do WhatsApp com o Zion aqui. Até mais! Para mudar essa nação, eu acredito.